Bem, gente, agora é a vez da palestra da Aura Minerals, também eleita aí para o 27º Prêmio de Excelência, e que vai falar sobre o projeto aumento de 5,8% na recuperação metalúrgica de ouro na Aura Apoena. Chamamos então a autora Ana Luísa Magalhães, engenheira de processos, para realizar aí a sua palestra. Cadê a Ana Luísa? Bem-vinda, uma salva de palmas. Boa palestra. Bom dia, pessoal. Prazer, eu sou Ana Luísa, engenheira de processos, e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês o trabalho de aumento de recuperação metalúrgica de ouro na Aura Apoena. A gente vai começar com uma breve introdução sobre a empresa, depois vamos falar um pouquinho sobre o fluxograma de beneficiamento da Aura, seguido pelo contexto e desafio que motivou esse trabalho, pelo diagnóstico que foi levantado, as ações implementadas e os resultados e impactos deste trabalho. Bom, a Aura é uma empresa com foco na exploração de cobre e ouro nas Américas e atualmente ela possui 5 projetos no Brasil. Dentre eles, a gente destaca aqui o projeto de Apoena, que é localizado no interior do Mato Grosso, na cidade de Pontes e Lacerda. E dentro da empresa nós temos a Cultura 360, onde a gente valoriza a segurança em primeiro lugar, mas temos como pilares também pessoas, meio ambiente, inovação. Dentro desse contexto, quando a gente ressalta as pessoas, é muito legal citar a parte de diversidade que a Aura traz. Em relação aí, a gente tem uma boa relação de mulheres nas operações, de pessoas PCDs também, e de mão de obra local, que é incentivado também dentro desse processo. Além disso, a cultura Aura 360, que a gente exercita dentro da empresa, ela é levada também para fora, né, para a comunidade, com ações aí de integração com as instituições públicas e com a comunidade como um todo. Bom, falando um pouquinho sobre o fluxograma de beneficiamento de Apoena, a empresa possui uma rota de britagem primária, seguida pela moagem SAG, classificação gravimétrica, circuito de lixiviação SIL e hidrometalurgia, que contém as etapas de eluição, eletrodeposição e fundição, com formação e entrega do bullion, que é o produto final da nossa unidade. Em relação ao contexto e o desafio desse trabalho, bom, a Apoena processa em média por ano 1,5 milhão de toneladas, com uma produtividade que varia entre 180 e 210 toneladas por hora, e uma recuperação que é orçada anualmente em 93,5. Contudo, conforme a gente pode observar no gráfico, entre 2022 e 2024 a gente teve uma baixa dessa recuperação. É estimado que nesse período a gente deixou de recuperar cerca de 2.500 onças devido a essa não aderência ao budget. E para a gente entender um pouquinho desse contexto de recuperação, a gente precisa voltar na concepção do projeto de Apoena. Inicialmente, o site foi projetado para atender uma demanda média de 150 toneladas por hora, e, ao longo dos anos, essa capacidade foi aumentada, contudo, poucas alterações foram feitas no circuito como um todo para atender essa nova demanda. Dessa forma, quando a gente olha principalmente para o circuito de lixiviação, a gente teve um aumento de 46% na vazão, que foi acompanhado com poucas alterações. Inicialmente, o projeto concebido dizia que a alimentação da SIL deveria ser feita nos 7 tanques de forma em série, sem nenhum tipo de bombeamento interno nas peneiras interestágio e com um tempo de residência ali médio de 23 horas. Contudo, com o aumento dessa taxa de produtividade, a gente percebeu uma redução no tempo de residência e, para tentar compensar isso, o que foi feito foi a alteração do circuito de lixiviação. Somente o primeiro tanque recebia alimentação e ele dividia a saída em 2 fluxos paralelos para a gente tentar reduzir esse impacto do tempo de residência devido ao aumento da vazão. Contudo, mesmo assim, a gente não conseguiu retornar a recuperação da lixiviação para os seus patamares para o patamar original. Dessa forma, através de observações em campo que uniram a equipe de processos, de operação e de manutenção, foi identificado que as peneiras interestágio que estavam no nosso circuito de lixiviação não atendiam mais à nova demanda da planta. Isso pôde ser observado, por exemplo, pela ocorrência recorrente de bypass
de polpa sobre as peneiras e também pela grande instabilidade no perfil de carvão que era observado nos tanques nas medidas que eram realizadas entre os turnos. Além disso, conforme vocês podem ver na foto, a presença constante de carvão na peneira de segurança no final do circuito também reforçava esse diagnóstico que foi levantado. Então, principalmente essa questão da instabilidade no perfil de carvão fazia com que a gente tivesse muita dificuldade de controlar o teor de ouro solúvel no nosso rejeito e, consequentemente, afetava a eficiência da nossa lixiviação. Aqui eu trouxe um vídeo onde a gente mostra essa ocorrência do bypass de polpa sobre a peneira no cenário anterior. Bom, como ação implementada, então, nós procuramos uma empresa de engenharia para dimensionar uma nova peneira. E, dentre as ações levantadas, foi identificado que a gente precisava aumentar a área de peneiramento desses equipamentos, que era de 4,5 metros quadrados para 6, e também que nós precisaríamos incluir um sistema de bombeamento interno nessas peneiras para a gente conseguir despachar a polpa. Dessa forma, nós fizemos, então, a aquisição de 8 peneiras interestágio com a empresa Steel Rolling, 7 para operação e uma de reserva, numa ação que foi integrada aí com operação de planta, processos, manutenção e suprimentos. Bom, em relação aos resultados, em janeiro desse ano nós finalizamos a instalação de todas as peneiras e logo em janeiro a gente já conseguiu ver a retomada da recuperação da planta para ser o patamar original e esperado. Quando a gente avalia os resultados do primeiro quarter de 2025, é notável que nós ficamos 2,2% acima do budget previsto para esse período, o que representou cerca de mais 166 onças na nossa entrega e uma receita média de R$ 2,5 milhões. Além disso, quando a gente compara os resultados do primeiro quarter desse ano com o último quarter do ano passado, a gente percebe que esse aumento de recuperação foi de 5,8%. Um resultado que é bastante significativo. Outro ganho que nós tivemos também foi em relação ao consumo de carvão, a redução do consumo de carvão. É estimado que esse valor reduziu em cerca de 55% no primeiro quarter, dado que, no cenário anterior, devido à grande estabilidade na concentração de carvão entre os tanques, era necessário com que nós fizéssemos a movimentação em contracorrente desse carvão de forma contínua, 24 horas por dia, o que causava aí um grande desgaste nesse nosso carvão. Dessa forma, com a alteração das peneiras, a gente conseguiu estabilizar essa movimentação em períodos específicos, de acordo com recomendações que foram dadas pela engenharia de processos, e isso trouxe aí no primeiro quarter de 2025 uma redução de custo de aproximadamente R$ 150 mil. Além disso, outros pontos que a gente pode destacar aqui em relação a esse projeto é o payback, que está estimado em 8 meses, sobre um CAPEX que foi de R$ 4,3 milhões, um tempo relativamente curto e bom para o negócio. Outros ganhos que nós tivemos foi também em relação à estabilidade operacional do circuito de lixiviação e do controle do teor de rejeito solúvel de ouro, e também um projeto como esse reforça a cultura de melhoria contínua e de busca de eficiência nas operações entre todos os envolvidos. Muito obrigada.